Vamos acompanhar com atenção e interesse a leitura que farei. Isaías, capítulo 9, verso 6. A igreja acompanha, mesmo assentada com interesse, a leitura deste versículo. Isaías 9, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, este ano nós teremos grandes desafios em nossas vidas, mas também teremos grandes vitórias, porque o Deus forte está conosco. Deus forte é um dos nomes que o profeta Isaías deu para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um nome composto, um nome que traz uma qualidade, é um Deus que é forte. Um nome que Isaías não nos traz e não nos dá e não nos revela aqui uma explicação mais profunda deste nome, mas que na Bíblia nós vamos encontrar a explicação do Deus forte. Um nome que chega a nós com duas perspectivas. A primeira é a perspectiva espiritual. Nós somos envolvidos pela fé e pelo sagrado quando falamos deste nome, Deus forte. E nessa perspectiva espiritual e sagrada, nós conseguimos entender o que é Deus forte, pelos grandes atos que Ele tem realizado em nossas vidas. Mas também há a perspectiva do racional. As obras, a fé sem obras é morta, como explicou o pastor Tiago, que está sendo exposto aqui pelo presbítero Milton. Devemos fazer o relacionamento entre o espiritual e o racional. É necessário para que possamos apresentar esse Deus forte às almas que ainda não encontraram Jesus Cristo como Salvador. Nós vamos partir para essa jornada durante este ano, pregar o Evangelho de forma emocional, com a fé, com o espiritual, mas também de forma racional. Precisamos explicar com palavras quem é este Deus forte. E é isso que nós iremos aprender esta noite. Quem é o Deus forte? Por que Isaías deu este nome tão grandioso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele é Deus forte, meus amados, no início de tudo. Aliás, Ele é antes de tudo. Nós vamos ver em Paulo, lá em Colossenses, que Paulo diz: pois nele, Colossenses capítulo 1, verso 16, pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele estava lá. Ele era o Verbo. Ele estava com Deus no início de tudo. E a obra da criação, meus amados, já demonstra para nós a grandiosidade deste Deus forte. Os cientistas descobriram agora o que eles chamam de energia escura.
eles ainda não conseguiram capturar essa energia. Há um grupo de cientistas que há 2 anos estão enterrados numa mina, no meio do gelo, 800 metros no fundo da terra, para tentar capturar essa energia escura. A física teórica já descobriu que essa energia é quem está na origem do universo, uma energia poderosíssima que não pode ser capturada. Ora, se foi Deus que criou todas as coisas, essa energia veio de Deus. E aí, meus amados, nós aprendemos racionalmente, espiritualmente, que esse Deus tem um poder em si, é uma energia que gera energia. Isso é alguma coisa fabulosa, grandiosa, poderosa. Ele cria. Nada subsiste sem Cristo. Nada subsiste sem Cristo. O ser mais mínimo do universo só existe por causa de Cristo. A árvore, as plantas que estão aí fora só existem por causa de Cristo. Estou caminhando com a minha esposa, ainda não estou correndo como o reverendo Josué, né? Ele acorda mais cedo, eu acordo mais tarde, mas estou caminhando. Um dia eu chego lá. E eu fico observando aquelas árvores que estão naquela praça, cada uma com a sua semente, folhagem, caule específico, cada uma movida pela energia escura, pela energia de Deus. Aquela folha cai na hora certa, aquele fruto vai sair no momento certo, por causa de Deus. E é esse Deus que vai nos carregar neste ano nos seus braços de amor, aleluia. Até o final do ano, com vitórias, com lutas, mas com muitas bênçãos em nossas casas. Meus amados, nós chegamos aqui hoje por causa de Cristo. Foi Ele que nos trouxe. Nós estamos respirando por causa de Cristo. Nós vamos aos céus por causa de Cristo. Nós somos justos por causa de Cristo. Ele nos justificou. Depois do erro, do engano que cometemos lá no Éden. Ele é Deus forte, meus amados, e nós temos que explicar às pessoas a quem vamos evangelizar por que Ele é Deus forte. Você sabe por que você está respirando? Aí você vai responder, é por causa do Deus forte, Cristo. Ele é poderoso e Deus forte na sua concepção, na sua encarnação. E é um fato que não é muito contestado, a concepção de Cristo. O nosso Deus não utilizou nenhum método de concepção humana. Maria foi envolvida, o texto bíblico nos diz isso. Foi envolvida pelo Espírito Santo e depois deste abraço do Espírito Santo, Jesus foi concebido. Aleluia! Poderosíssimo! Ele também é Deus forte na sua infância. Uma criança ainda informe no ventre da sua mãe vai visitar seu primo João Batista. Vai visitar seu primo. E Maria, quando se aproxima da casa onde está a mãe de João Batista estremece dentro do ventre de sua mãe Isabel. Meus amados, eu lembro muito bem quando meus filhos se estremeciam dentro do ventre da Clébia. Era uma cena memorável.
aquela perna para lá, aquela coisa, e eu ficava ali perplexo como aquilo acontecia dentro do ventre. Mas o texto bíblico diz que não foi só a criança quando acorda dentro do ventre, ele, né, faz esse gesto. Aqui o texto bíblico disse e diz que João Batista se estremeceu dentro do ventre, porque o poder de Cristo vinha à sua frente e atingiu aquela mulher grávida e atingiu aquele menino com 6 meses de idade, e o menino não suportou aquele poder e se estremece no ventre da sua mãe. É esse Deus forte que está conosco, aleluia. Ainda é forte na sua infância, porque durante 400 anos Deus não se comunicou com o seu povo e com ninguém, preparando esse evento grandioso na plenitude dos tempos. O tempo é pleno por causa da chegada de Cristo. E aí aquele povo que estava ali em trevas, andando em trevas, volta aos seus lábios o louvor. Os salmos, aí a sua mãe canta, Zacarias canta, os anjos cantam, e Simeão canta. E talvez seja o mais belo cântico do Novo Testamento. Aquele homem já com idade avançada tem o privilégio de colocar o Senhor Jesus Cristo nos seus braços. O texto bíblico diz isso. E ele olha para aquela criança, meus amados. Eu queria ter tido esse privilégio. Da mesma forma que eu tenho o privilégio de colocar as crianças no meu colo, eu queria ter o privilégio de colocar Jesus Cristo no colo. Ele olha para aquela criança e diz: Senhor, pode me matar, pode me levar para perto de Ti, porque hoje eu vi a salvação da minha vida, aleluia. É esse o Deus forte que nós devemos confiar, é esse o Deus forte que nós devemos anunciar para aquelas almas que estão perdidas. E Ele continua sendo Deus forte nos seus milagres, já adulto, já com mais de 30 anos. E eu entendo que João usa uma palavra mais significativa para milagres. Ele usa sinais. Porque é uma tendência muito grande, nós estamos vendo hoje nas televisões por aí, de nós estarmos mais interessados no milagre do que naquele que faz o milagre. E Cristo reprovou isso. No milagre dos pães e dos peixes. Vocês vêm atrás de mim, atrás do pão, e esquecem que eu sou o pão da vida. E João chama de sinais. E são sinais. E o Senhor Jesus Cristo, aquele cego de nascença, perguntaram ao Senhor: quem pecou? Ele ou seus pais? O que é que Cristo responde? Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego, porque eu quis que ele nascesse cego, para que fosse manifestado o meu poder e a minha glória. Sinais. Vamos correr para o dono dos sinais, para o dono dos milagres, e não para os milagres. E aí ele faz alguns milagres, vou citar 2. Aquela mulher que há 12 anos sangrava. Gastou, o texto bíblico diz que ela gastou todo o seu dinheiro para parar aquele sangramento, e não foi possível. E ela sabe que o Senhor Jesus Cristo vai passando ali. E ela entra naquela multidão e toca nas suas vestes. E o poder de Cristo é tão grandioso que estava também nas suas vestes. Há uma aura. Cristo vai caminhando e o poder vai na frente dele desde criança. Meus amados, a fé daquela mulher foi tão grandiosa que ela arrancou uma parte da energia escura de Deus, de Cristo. Ela arrancou.
Porque o texto diz que Cristo sentiu. E aquela energia poderosa de Cristo sarou aquela mulher, aleluia. Ele cauterizou o seu sangramento. E ela não sangrou mais, e ela foi curada. E é isso que a gente tem que falar para o povo. Mas ele vai caminhando, e ele chega ao tanque de Betesda, essa história fabulosa. Aquele homem entrevado ali há 38 anos, amarrado naquela cama. Aquela cama era o opróbio dele. E Cristo olha para aquele homem e fala. A maioria dos milagres de Cristo é através da sua voz, dos seus lábios. E ele fala: levanta-te. E o homem levantou. Toma a tua cama. Aquilo que era o opróbio dele, agora ele estava sendo superior àquele opróbio. Ele bota a cama debaixo do braço e anda. E assim foi feito. Aquele homem andou altaneiramente na terra dos viventes. Milagres, sinais, meus amados. Este é o Deus forte que nós devemos apresentar às pessoas. Esse é o Deus forte em quem nós devemos confiar, porque Ele vai fazer milagres em nossas vidas. E Ele continua caminhando. E aí Ele vai ser Deus forte no Calvário. Meus amados, nenhum ser humano suportaria a dor do Calvário. Só um ser que é Deus forte, que é Deus poderoso, que é Deus criador de todas as coisas, poderia suportar aquela dor. E aquele evento no Calvário foi magnífico. O texto bíblico nos ensina e nos mostra que durante 3 horas houve escuridão. Que a natureza que foi criada por Cristo e que tem uma ligação direta com Cristo se manifestou também naquele momento. As pedras se racharam como jogando dinamite no meio daquelas pedras. E ali o véu foi rasgado. E ali todos os pecados dos seres humanos foram perdoados. Porque Ele acumulou em si todos esses pecados. E eu já falei aqui e vou repetir. Às vezes a gente diz que sofremos não. Porque a palavra de Deus diz que todo o sofrimento foi colocado na cruz do Calvário. Isso que nós passamos aqui é um lapso, é uma coisa mínima. Imaginem, multipliquem, façam uma multiplicação geométrica do sofrimento que você está passando agora. Era isso que nós deveríamos passar, mas Cristo levou sobre si esse sofrimento, aleluia. Por isso estamos alegres. Por isso o povo de fora diz: grandes coisas o Senhor fez por esses servos e servas de Deus. Deus forte na cruz do Calvário. E Ele morre. E aí Ele vai ser Deus forte lá no túmulo. Meus amados, do cemitério só vem notícia triste. Choro, dor, saudade, notícias tristes. Mas Cristo, Deus forte, trouxe uma notícia grandiosa de dentro do túmulo. O túmulo não conseguiu prender o Senhor Jesus Cristo. 3 dias depois, de forma gloriosa, anunciando o que vai acontecer com aqueles que estarão mortos quando Ele voltar, Ele ressuscita. E anda
altaneiramente durante 40 dias entre nós, conversando, assando peixe, preparando peixe para os discípulos, fazendo milagres, e depois sobe aos céus. Deve ter sido uma subida grandiosa, alguma coisa diferenciada, totalmente maravilhosa. Ele é Deus forte na ressurreição. E finalmente, meus amados, Ele será Deus forte na sua volta gloriosa. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele voltará. E a esperança de Paulo e a nossa também é que ele volte enquanto nós estivermos vivos. Mas se ele não voltar, não tem problema. E quando enfim chegar a morte, nós temos a certeza que andaremos nas sombras da morte com o seu Cristo aos nossos lados. E Ele vai descer de forma gloriosa. E Ele vai falar novamente. E Ele vai nos chamar, meus amados, um a um pelo nome. Vinde a mim, benditos do meu Pai. É o Deus forte. Só um Deus forte pode passar por tudo isso e voltar de forma gloriosa. Agora, meus amados, a palavra de Deus nos ensinou que racionalmente nós podemos explicar ao povo quem é Jesus Cristo. Ele é Deus forte. E hoje nós temos que assumir um compromisso diante desse Deus forte. Você não pode sair daqui sem colocar sua vida diante desse Deus forte. Você não pode ter todo esse entendimento, primeiro espiritual, primeiro através da fé e também racional, sem dizer: Cristo, Deus forte, eu quero que o Senhor me carregue nos seus braços de amor. E eu quero convidar a igreja para que nesse início de ano, um ano em que teremos grandes projetos, um ano em que nós levaremos a mensagem desse Deus forte a toda criatura, nós entreguemos nossas vidas ao Senhor. Saia do seu lugar agora, nós vamos orar por você. E você vai dizer a esse Deus forte: Senhor, eu quero que o Senhor me carregue nos seus braços de amor. Vem aqui à frente, meu amado. Eu quero ser carregado pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! Venha correndo, venha com vontade, dizendo a esse Deus forte que você quer que Ele lhe carregue nos seus braços de amor. Pode vir, meus amados. Venha, fique em pé onde você está. Se você não vier, não se preocupe, Deus vai carregar você. Porque esta é a vontade do Deus forte para as nossas vidas. A vontade de nos ajudar, a vontade de nos dar vitórias, a vontade de nos preparar para pregar o Evangelho, a vontade de nos preparar para enfrentar as dificuldades desta vida. Este ano será um ano de dificuldades também, mas nós sabemos que o Deus forte irá nos ajudar, aleluia. Oremos ao Senhor dos céus. Pai amado, Pai querido, ó Deus amado, que palavras maravilhosas Tu trouxeste para nós hoje através da Tua Santa Bíblia, ó Deus. Tu nos ensinando, Senhor, para que possamos compreender espiritualmente e também racionalmente que o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem a Tua mesma essência, tem o Teu mesmo poder, e Ele tem poder para nos salvar, e Ele criou todas as coisas, e Ele foi forte quando era criança, e Ele foi forte nos seus milagres, e Ele foi forte na cruz do Calvário, e Ele foi forte na ressurreição, e Ele será forte na sua volta gloriosa. Mas enquanto isso, precisamos que esse poder seja manifestado na vida do Teu povo aqui hoje, ó Pai.
O teu povo está assumindo um compromisso diante de ti, Senhor, de que precisam desse Deus forte em suas vidas, Senhor. Ó Deus amado, nós não conseguimos dar um passo adiante com as nossas forças, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos carregados por Ti. Nós sabemos, ó Pai, que Tu tiraste os sofrimentos da nossa vida. Nós aguardamos, ó Pai, a Tua volta gloriosa. Pai amado, honra esse Teu povo. Esse povo, ó Deus, está afirmando neste instante que precisa dos braços fortes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda a cada um, Senhor. Penetra nos seus corações e em suas mentes, Senhor, e descobre, ó Pai, as suas necessidades, que Tu já sabes quais são, ó Pai. E soluciona todas elas, ó Deus. E ajuda-os também, ó Deus, nos ajuda também, ó Pai, a pregar o evangelho da salvação, Senhor. Para que, ó Deus, essa alegria que toma conta de nós possa também fluir, ó Deus, em outras pessoas, aquelas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como teu Salvador. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor, para que possamos chegar ao final de 2013 com vitórias e alegrias em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. O povo de Deus pode sentar. Vamos para os nossos lares, sabendo que esse Deus maravilhoso estará conosco todos os dias das nossas vidas. Amém, Senhor.